Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 9, que tem como título Servir e Salvar. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 42, verso 1, e diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Bem, nós vimos na lição anterior a introdução dessa nova parte do livro de Isaías. Parte essa que tem como foco agora a libertação, a salvação, a vinda do Messias, o estabelecimento do reino messiânico. E nós vamos perceber alguns desses elementos no estudo da lição dessa semana. Vamos começar lendo Isaías, capítulo 41, verso 8 e 9. Lembre que na lição anterior nós já percebemos Isaías preocupado em consolar o povo, confortar o povo. Pense que esse povo está preocupado, está aflito, porque sabe que a hora de ser conquistado está chegando. Sabe que por conta da sua desobediência de Deus, por conta do seu afastamento de Deus, eles ficaram mais vulneráveis, sim, a serem conquistados por outras nações. Eles percebem, eles acompanham, melhor dizendo, a derrota, né, do reino de Israel do norte, quando a Síria toma essa nação, e eles então percebem que a hora deles está chegando. E Isaías tem essa preocupação de confortar, de trazer esperança. E perceba comigo o que diz então no verso 8 e 9 do capítulo 41. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Como eu falei, perceba que Isaías busca trazer esperança para esse povo. E aqui mostrando que essa nação ainda era considerada nação serva de Deus. Uma nação que ainda teria um propósito a ser cumprido. Propósito esse que era de levar as suas nações vizinhas, justamente preparar, melhor dizendo, as nações vizinhas para a vinda do Messias. E aqui deixando claro então que Deus, apesar da desobediência do povo, apesar desse povo ter se afastado de Deus, Deus não havia rejeitado essa nação e ainda tinha sim um propósito a ser cumprido através do povo de Israel. E agora perceba no verso 10, que talvez aí seja o verso favorito de muitas pessoas. Acompanhe comigo que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa maravilhosa, que promessa incrível, né? Que promessa sensacional. Essa certeza que o povo de Israel deveria ter. Não temas, não te assombres, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortalecerei. Apesar do momento difícil que vocês irão passar, eu sou contigo. Promessa essa que certamente foi muito acalentadora, digamos assim, para esse povo, mas promessa essa que ecoa até os dias de hoje, ecoa até a nossa vida hoje. Momentos em que nós estamos aflitos, preocupados, não enxergando soluções para os problemas que nos rodeiam, essa promessa nos traz tranquilidade para o nosso coração. Por isso nós precisamos também trazer essa promessa para nós, para cada um de nós, nos momentos difíceis, acreditar que Deus está conosco, que não temos o que temer, não temos que estar assombrados, apenas ter a certeza que Deus ele continua conosco e é Ele quem vai nos fortalecer. Portanto, precisamos ter essa confiança. E aqui Isaías queria trazer essa confiança para o povo de Israel, que estava preocupado, como eu falei, estava aflito. E Isaías tinha então essa preocupação de relembrar que esse povo, sim, ainda era um povo servo do Senhor, que iria cumprir um propósito. No capítulo 42, tem a introdução de um outro servo. Perceba que aqui Isaías trata a nação de Israel como servo do Senhor, justamente porque iria cumprir um propósito, deveria ainda cumprir um propósito de Deus. No capítulo 42, nós temos a introdução de um outro servo. Acompanhe comigo o que diz no capítulo 42, verso 1 ao 4. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz.
Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Bem, que servo é esse? Que servo é esse que Isaías queria aqui trazer para o povo? Que servo é esse que Isaías queria mostrar para o povo? Que profecia é essa? Vamos acompanhar no Novo Testamento, né, a quem o Novo Testamento relaciona esse servo. Acompanhe comigo o que diz lá em Mateus capítulo 12. Vamos ler do 15 ao 17, mas apenas para contextualizar esse momento. Aqui é justamente o momento onde Cristo havia realizado um milagre, uma cura no dia de sábado. E os fariseus, logo depois dessa cura, estavam ali realizando uma reunião, digamos assim, buscando, conspirando contra Cristo, buscando até o momento para matá-lo. E Jesus, então, ele sai desse lugar. Acompanhe comigo, então, o que diz em Mateus 12, 15 ao 17. Diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E na sequência, então, a gente vê justamente a profecia lá de Isaías, capítulo 42, do verso 1 ao 4. Perceba, então, que esse servo do capítulo 42 agora é o Messias, é Cristo. E vamos aqui desmembrar um pouco essa profecia, né? Esses versos aqui de Isaías, do capítulo 42, verso 1 ao 4. No verso 2, quando diz, né, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, perceba que Cristo, ele teve um ministério grandioso, porém silencioso, sem pompa, sem espetáculos, né? Veja que justamente lá no capítulo de Mateus a gente percebe que Cristo estava com essa preocupação, para ele não ser exposto naquele momento, né? Então, assim, essa era a ideia, sem espetáculos, sem pompa, sim, um ministério grandioso, mas silencioso. Por isso que esse verso 2 diz sobre isso, né? Nem, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. No verso 3, quando diz não clamará, não esmagará cana quebrada, aqui no comentário bíblico sobre essa questão eu separei justamente com relação ao termo, né, a cana quebrada. Diz assim: o Messias ministraria com amor aos fracos, feridos e oprimidos. Ele seria amigo dos pecadores humildes e contritos, de todos que se encontram em necessidade. Pessoas que para si mesmas e para os demais parecem quase sem esperança, encontrariam nele conforto, força e coragem. Perceba que aqui nós temos uma das funções desse Messias que estava por vir, né? Não oprimir mais ainda aquele que já se sentia sem esperança, né? Então fala não esmagará a cana quebrada, justamente, né, não irá oprimir aquele que já se sente quebrado, aquele que já está ferido, aquele que já está fraco. Pelo contrário, traria esperança para esses, atenderia às necessidades desses e, portanto, né, seria considerado que, né, seria amigo dos pecadores humildes e contritos, de todos que se encontram em necessidade. Perceba que essa função, nós também temos essa função. Quando nós nos colocamos como servos, seguidores de Cristo Jesus, é porque nós precisamos justamente realizar as obras que ele realizava. A introdução da lição dessa semana, lá no dia de sábado, já traz algo sobre isso, quando fala justamente que para sermos servos do Senhor, sermos seus seguidores, não precisamos andar nas ruas que ele andou, não precisamos caminhar pela areia que Cristo caminhou, não precisamos estar nos lugares que Cristo esteve. Não é isso que define um seguidor de Jesus, mas o que define um seguidor de Jesus é justamente aquele que faz o que Jesus fez, aquele que realiza as obras que Cristo realizou. Portanto, assim como Cristo fez, nós precisamos fazer igual.
não devemos oprimir aqueles fracos, os que já se encontram oprimidos. Não podemos, portanto, quebrar, não podemos esmagar a cana quebrada, mas precisamos realizar uma obra que atendem às necessidades dessas pessoas que se encontram fracas, oprimidas, feridas. Essa é a função de um servo do Senhor, de um seguidor de Cristo. E quando nós realizamos essa obra, quando estamos no leito de um hospital, atendendo ali as necessidades de alguém, necessidades essas espirituais que sejam, nós estamos ali sendo um seguidor de Cristo. Quando nós levamos o suprimento para aquele que necessita, nós estamos sendo seguidores de Cristo. Não é quando nós andamos por onde ele andou. Certamente deve ser muito emocionante caminhar pelas ruas que Cristo andou, andar pela areia que Cristo andou, estar nos lugares ali que Cristo esteve. Deve ser uma coisa muito, muito emocionante, muito interessante. Porém, não é isso que define ser um seguidor de Cristo. O que define ser um seguidor de Cristo é fazer o que Cristo fez. E é isso que nós precisamos realizar. Essa é a obra que precisamos realizar. Esse é o serviço que precisamos realizar. Bem, dando sequência, nós vamos ver no capítulo 44 a presença de um outro servo do Senhor. Nós vamos voltar nesse servo, no Messias, no capítulo 49, daqui a pouquinho. Mas antes, no capítulo 44, nós vemos aqui a apresentação de uma outra pessoa que também seria considerado servo do Senhor, ou até mais, seria considerado ungido do Senhor, justamente porque foi escolhido para realizar um propósito de Deus. Acompanhe comigo o que diz no capítulo 45, verso 1 ao 6. Diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, para decidir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus, e eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Perceba então aqui a entrada, de um novo servo, de Ciro, considerado ungido, justamente porque foi escolhido para realizar um propósito de Deus. A lição dessa semana, no dia de terça-feira, diz assim sobre Ciro: Ciro seria um futuro rei, enviado por Deus para libertar seu povo, mas ele seria um Messias incomum, pois não seria israelita. Realizaria algumas obras do Messias, como derrotar os inimigos de Deus e libertar seu povo, mas não poderia ser o Messias, pois não seria descendente de Davi. A gente percebe aqui alguns trechos daquilo que a gente leu aqui na Bíblia, nesse capítulo 45, do verso 1 ao 6, quando fala, algumas vezes, você não me conhece, mas eu te escolhi para você libertar o meu povo, para você salvar o meu povo da opressão, justamente porque Ciro não era israelita, Ciro era persa. E justamente por ele também não ser da linhagem de Davi, ele não poderia ser o Messias, porque a gente sabe que a profecia diz que Jesus viria da linhagem de Davi, seria descendente de Davi. Portanto, Ciro não poderia ser o Messias, mas Ciro, apesar de não ser o Messias, ele foi escolhido, e apesar de não ser israelita, ele foi escolhido para realizar uma obra por Deus. Perceba que Deus muitas vezes escolhe pessoas aí que aparentemente, na nossa visão, ele não escolheria para realizar uma obra importante. Ciro não era israelita, Ciro era persa, e Ciro foi escolhido para servir a Deus, com o propósito de libertar o povo da opressão, libertar o povo do exílio de Babilônia, que iria acontecer ainda, tá? Lembre que isso aqui é uma profecia, não aconteceu, ainda iria acontecer. E justamente por conta desse fato,
né? E eu falei um pouquinho sobre isso na lição anterior. Justamente por conta desse fato, algumas pessoas acreditam que o livro de Isaías foi escrito por duas pessoas diferentes, né? Seria um Isaías que escreveu a primeira parte, que seria na época lá do rei Acais, do rei Ezequias, e um outro Isaías que teria escrito essa segunda parte, que ele talvez teria vivido ali próximo já ao momento de libertação do povo de Israel. Porém, essa não é a verdade. A verdade é que foi apenas um Isaías que escreveu o livro inteiro, né? E se Isaías trouxe essa profecia de forma detalhada, inclusive citando o nome de Ciro, é porque Deus passou essa profecia de forma detalhada. É porque Deus desejava que o povo realmente confiasse, acreditasse que Deus estava com eles, iria libertá-los. E essa profecia vem então de forma detalhada para que o povo tivesse essa certeza. Perceba que Isaías, ele morreu cerca de 150 anos antes da libertação do povo de Israel. Isso quer dizer que Isaías, quando escreveu toda essa profecia, Ciro não havia ainda nem nascido. Ciro não existia ainda. Mas perceba então a forma detalhada da profecia. E aí a gente sabe que no texto bíblico essa não é a única profecia, né? Não foi a única profecia a ser cumprida. São diversas as profecias que foram cumpridas no texto bíblico. Aqui, mais uma vez, nós temos então essa comprovação de que realmente Deus deu essa profecia para Isaías e a deu de forma detalhada, justamente para que o povo pudesse ali, ao ouvir essa profecia, esse povo então pudesse realmente confiar, acreditar que Deus estaria com eles. Bem, para nós terminarmos, vamos voltar ao servo do capítulo 42, mas agora lá no capítulo 49. Vamos ver aqui alguns outros elementos, né, desse servo, né, que é o Messias, né, que viria ainda para salvar o seu povo. Perceba lá o que diz em Isaías capítulo 49, verso 4 ao 6. Diz assim: Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Bem, aqui a gente percebe que Cristo, em alguns momentos, ele sentiu que o seu ministério em prol da humanidade era pouco apreciado. Mas também ele foi enviado, e a gente percebe isso no verso 6, para ser luz para os gentios. Bem, acompanhe comigo o que diz justamente sobre essa questão, né, de ser luz para os gentios. Embora tenha vindo como um pastor para reunir as ovelhas perdidas de Israel, o Messias tinha outras ovelhas, não deste aprisco. Ele veio para ser o Salvador, não só de Israel, mas do mundo. Barreiras nacionais seriam derrubadas e sua mensagem de esperança chegaria aos confins da terra. Perceba então que uma outra função desse servo que viria, que é o Messias, seria justamente levar a mensagem para todo mundo. Ele teria uma função de quebrar as barreiras, derrubar as barreiras nacionais que impediam do evangelho chegar a outras nações. E justamente a gente vê isso na obra de Cristo, né? Derrubando essas barreiras para que o evangelho chegasse a todo mundo. Essa era uma das funções, fazer com que a obra, fazer com que a mensagem de esperança ela chegasse a todo mundo. Portanto, ele veio e quebrou essas barreiras. Vamos acompanhar aqui no capítulo ainda 49, verso 7, para finalizar. O último verso aí de hoje diz assim: Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Perceba que a gente consegue entender que esse servo ele seria desprezado, né? A sua vinda seria desprezada por muitos, porém, chegaria um momento em que os mais honrados reis da terra o adorariam, se ajoelhariam perante ele
E perceba comigo o que diz aqui no comentário, no finalzinho sobre esse verso, né? Ninguém foi tão odiado como ele, e ninguém é mais amado do que ele. Por ter se humilhado, foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho. Sabe, meus amigos, e chegará o dia em que todos se ajoelharão perante o Mestre. Chegará o dia em que todos se prostrarão diante do nosso Messias. Apesar dele ser, ainda hoje, desprezado por muitos, rejeitado por muitos, chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante ele. Que nós possamos ter essa confiança, que nós possamos confiar no nosso Deus diariamente. Mais uma vez, né, a gente vem batendo nessa tecla de confiança, porque eu acredito que esse seja realmente o tema central da lição desse trimestre. A confiança, né? Obedecendo, confiando nele. E apesar da nossa desobediência, muitas vezes, nós podemos ainda nos voltar a ele, acreditando que ele não nos rejeita. E que nós possamos, então, enxergar na obra do nosso Mestre aquilo que nós devemos fazer. Ser seus seguidores, realizando a obra que ele realizou. E acreditando que chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante ele. E esse dia está próximo. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. Parte dessa profecia já foi cumprida. Mas em breve, a segunda parte dessa profecia também se cumprirá. E Cristo retornará e todos então se prostrarão e adorarão o nosso Mestre Jesus. Que essa possa ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, que você possa levar essa esperança ao máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê na próxima lição. Até lá!